Boa noite a todos. Bem-vindos à Rede de Especialistas. Estamos muito felizes de poder realizar esse evento tão importante para o setor, né? E construímos aqui a quatro mãos, junto com a professora Daisy, um tema de extrema importância para que a gente pudesse chamar algumas das grandes instituições nacionais e internacionais para falar sobre a evolução da engenharia de incêndio no Brasil. Então, aqui nós temos o objetivo do debate, é trazer uma visão das entidades comprometidas com o desenvolvimento e a melhoria contínua do setor de segurança contra incêndio no Brasil. Então, esse é o nosso propósito, as instituições estão aqui no intuito de contribuir, né? E não é um debate onde todos nós vamos congregar as nossas visões, né? Sobre o tema. Então, eu vou procurar ser muito breve nessa apresentação. Vou falar um pouquinho da Rede de Especialistas. Hoje nós somos uma instituição de treinamento, de conteúdo, de difusão de conhecimento, e nós temos como objetivo cada vez mais levar para os profissionais o que há de melhor no mercado nacional e internacional. Nos últimos meses, nós fomos agraciados aí pela NFPA, somos o operador oficial no Brasil, né? Fomos muito felizes, acabamos de voltar de Boston, da conferência da NFPA, onde juntos traçamos alguns planos para o futuro, né? Para o futuro, com o apoio do Jaime, que é um grande incentivador da segurança contra incêndio para a América Latina. Ele tem atuado fortemente para que a gente consiga cada vez mais executar os nossos projetos aqui no Brasil. Temos muitas novidades, né? Conseguimos algumas coisas bem importantes para o Brasil. Vamos anunciar em breve algumas considerações aí. Então, por favor, nos acompanhem nas redes sociais, entre na nossa plataforma, que logo, logo a gente vai estar falando de boas novidades aí. E, então, a Rede de Especialistas, a apresentação a gente encerra aqui, e eu vou agora eu vou ler a biografia de cada um dos participantes, e aí depois já entramos no debate. Então, aqui nós temos a ilustre presença do Dr. Coronel Jorge Cajati Barbosa Braga. Ele é pós-doutorado em Tecnologia de Combate a Incêndio pelo Building and Fire Research Laboratory do National Institute Standard de Technology, do NIST, nos Estados Unidos. Doutoramento em Física de Estado Sólido pela Universidade de Brasília. Ele foi pesquisador visitante da Naval Research Laboratory, NRL, em Washington, trabalhando em propriedades óticas de semicondutores de banda larga, foi presidente da Associação Brasileira de Segurança contra Incêndio, a ALBRACE, e é membro do Grupo de Fomento de Segurança contra Incêndio, GSI. Ele foi pesquisador associado do Instituto de Física da Universidade de Brasília e pesquisador e orientador da Faculdade de Arquitetura UNB e da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, em Portugal. É oficial do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com o cargo de coronel, complementar físico, trabalhando como chefe de assessoria técnico, com o cargo de técnico administrativa, do Gabinete do Comandante-Geral, presidente da comissão A3P do CBE, do Corpo de Bombeiros Militar de Brasília. Tem experiência em física de estado sólido, em especial de propriedades óticas, de semicondutores, e desde 1994 vem atuando na área de segurança contra incêndio e ciência do fogo, principalmente em simulação computacional de incêndio e fuga, dinâmica do incêndio e reação do fogo, de materiais com vistas à prevenção, combate e investigação, perícia de incêndios, tendo sido coordenador de diversos projetos financiados pelo FINEP, CNPq, CAPES, FAP, DF, é instrutor dos cursos oficiais do CFOP, perícia de incêndio do CPI, instrutor de combate a incêndio do SICOI e operações de incêndio do COI, e perito de incêndio do Corpo de Bombeiros de Brasília. Muito obrigada, coronel, pela sua presença, seu ilustre currículo. Também temos aqui o diretor internacional da NFPA, Jaime Gutierre Casas.
Ele é da Cidade do México, licenciado em Administração pelo Instituto Tecnológico do México, ITAM, e licenciado na verdade, formado em Ciências Políticas e Administração Pública da Universidade Nacional Autônoma do México, que é a UNAM. Ele tem maestria em Administração Pública pela Universidade de Guanajuato. Na sua trajetória profissional, ele conta com ampla experiência de governo, mais de 21 anos e mais 5 de iniciativa privada. No serviço público, ele se destacou por Banco Mext, Relações Exteriores e Próspera Cedesol. E, na atualidade, ele desempenha a Direção-Geral de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe e a Associação Nacional de Proteção contra Incêndio, na NFPA, com sede em Massachusetts. Muito obrigado, Jaime, brilhante a sua participação aqui no nosso evento. Também convidamos Marcelo Lima, que é consultor da Codes Standard, consultor da FM Global, desde 2009, e diretor-geral do Instituto Brasileiro de Sprinkler, presidente da Associação do BSPK em 2011, foi presidente, né, da BSPK, e foi diretor regional da América Latina da NFPA, de 2001 a 2002. Muito obrigado, Marcelo, pela sua ilustre presença. Tenho certeza que você vai brilhantar muito o nosso evento. E eu gostaria de pedir para o superintendente do CONFEA, Osmar, falar um pouquinho, porque eu acabei ficando sem a biografia dele. Por gentileza. Está me ouvindo bem? Sim. Tudo ok. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação, é uma honra muito grande representar o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia num evento dessa magnitude. Eu, óbvio, não sou especialista nesta área, eu sou engenheiro civil, tenho minha pós-graduação em tecnologia de construção, em construções em madeira, especificamente, estruturas de madeira, então lidamos bastante com essa questão ligada à prevenção de incêndios, né? Mas a minha experiência ela para por aí. Mas hoje eu ocupo a Superintendência de Integração do Sistema CONFEA-CREA. Então, essa superintendência, ela, como a gente fala lá, né, como falamos lá, é a Superintendência de Atividades Finalísticas, ou seja, é a superintendência ou é a área que cuida da relação dos CREAs, os nossos conselhos regionais, com as nossas comissões do nosso plenário, com as comissões, com as coordenadorias nacionais de todas as modalidades, com os nossos órgãos consultivos, enfim, de maneira geral, como eu disse, sou engenheiro civil, mas lá no CONFEA eu costumo brincar que nós não temos modalidade, né? Sou engenheiro, sou agrônomo, sou geocientista das modalidades ligadas ao nosso sistema, e o nosso objetivo, o nosso maior interesse lá, a nossa missão é regular e fiscalizar o exercício das profissões ligadas ao nosso sistema, defendendo a sociedade. Então, o nosso interesse é defender a sociedade. E, nesse sentido, eu acho que cabe bem aí a nossa participação num evento desta natureza, né? Então, acho que, rapidamente, era isso que eu tinha para colocar aqui nesse início. Obrigado. Muito obrigada, agradeço bastante a sua participação e a sua presença. E agora eu vou passar a palavra ao Coronel Cajati, para que ele possa fazer o seu primeiro apontamento da noite. Boa noite a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a todos os amigos que estão aqui presentes também, vejo algumas pessoas bem amigas, né? Então é bom sempre estar participando, tá certo? Porque eu vou falar um pouquinho assim da importância, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, claro, pessoal, mas também uma visão minha própria de estar no Corpo Bombeiro há 29 anos, e lembrando que o Corpo Bombeiro tem exatamente essa missão de proteção de vidas, patrimônio e meio ambiente, né? Então a gente tem que pegar esse tripé, e esse tripé é muito importante para a gente, e dentro das nossas várias atividades que o Corpo Bombeiro participa, e entra exatamente a questão da prevenção e da proteção, né? Então toda atividade que o Corpo Bombeiro hoje faz vinculado à questão da proteção, à questão da segurança contra incêndio, seja ela por questão da vistoria, seja ela por análise de projeto, é de suma importância para garantir a segurança da população.
E aí, quando a gente fala exatamente na questão do engenheiro de segurança contra incêndio, né, engenharia de incêndio, casa muito bem com a nossa finalidade. É importante, sim, que nós tenhamos pessoal especializado, né, para poder chegar e desenvolver projetos que sejam, de fato, mais seguros, né, e que não necessariamente estejam apenas seguindo um código, né? Então, ele tem que entender do assunto e entender do assunto com profundidade. E isso acho que vai muito ao encontro do que cada vez mais a gente discute, todos as senhoras e senhores que estão aqui têm um pouco de conhecimento com respeito a isso, e quando a gente fala de questão de norma baseada em desempenho. Né? Cada vez mais a gente está saindo das normas prescritas, ou então híbrido, prescritas e baseado em desempenho, mas estamos caminhando muito para a questão de normas baseadas em desempenho. E quando se fala nisso, quando se fala em norma baseada em desempenho, pressupõe que a pessoa que vai fazer aquele projeto entenda profundamente de questões associadas ao desempenho da segurança contra incêndio. E a gente leva muito, principalmente pelo tripé, né? Eu acho que tem muita coisa que é importante a gente lembrar, quando se fala na norma baseada em desempenho, e aí está muito casado com engenharia de segurança contra incêndio, e o Marcelo vai falar bem com respeito a isso depois, a questão da engenharia de segurança contra incêndio, mas a gente tem que analisar profundamente as características da construção, as características dos incêndios e também as características dos ocupantes. Então, quando a gente sai da questão de norma prescrita para a questão de norma baseada em desempenho, a gente tem, obrigatoriamente, a pessoa que for desempenhar esse papel de fazer um projeto, ou mesmo ter condições de analisar isso, ele tem que entender de incêndio. É necessário, ele tem que entender de taxa de crescimento de incêndio, ele tem que entender de taxa de liberação de calor, ele tem que entender de produção de fumaça, ele tem que entender de fluxo de calor, ele tem que entender todos os aspectos que estão vinculados fortemente com o desempenho que eles vão medir. Questão de toxicidade da fumaça, questão de temperatura, fluxo de calor, taxa de liberação de calor, tudo isso que eu estou até, às vezes, repetindo um pouco, é de suma importância para uma pessoa que vai fazer um projeto. E para lembrar bem fortemente, como a gente falou um tempo atrás, e o pessoal que vem trabalhando nisso, o Marcos Valentim, o próprio Coronel Negrisolo, está na questão da avaliação, na verdade, na verdade, uma evolução, né, da 977, essa própria NBR 977, que é a questão de saída de emergência, ele está caminhando exatamente para o desempenho, saindo daquela questão de apenas ter o tipo de ocupação, então a pessoa não tinha que analisar muito, a ocupação é o quê? É um hotel. É um hotel, então segue essas condições aqui necessárias. Não, está passando disso para entrar em pensar características dos ocupantes e pensar também em velocidade de crescimento do incêndio. Então, naturalmente, o país está levando a uma necessidade, olha que a gente já está bem atrasado, de termos, de fato, engenheiros de segurança contra incêndio. A engenharia de segurança contra incêndio, a engenharia de incêndio é, de fato, muito importante para o país. Só assim a gente vai ter condições de garantir a segurança, de pensar em salvar vidas, em proteger o patrimônio e também salvar o meio ambiente. Tá? Então, do meu ponto de vista de bombeiro, sim, a gente precisa, sim, que a engenharia de segurança contra incêndio cada vez mais esteja presente e que a gente tenha essa formação para os nossos engenheiros e também formação dos arquitetos, porque o arquiteto também tem um papel muito importante nesse processo, quando se fala de projeto, né? Então, a gente tem que levar para esse arcabouço de conhecimento em segurança contra incêndio para os engenheiros, para os arquitetos, para que a gente consiga, de fato, ter projetos muito mais seguros, facilitando, sim, a nossa vida como corporação de Corpo Bombeiro, sabendo que os projetos vão chegar muito mais bem feitos e com segurança que vão funcionar caso aconteça um incêndio. Tá? Eu sei que eu falo extremamente rápido, né? Mas acho que é basicamente deixar essa mensagem para iniciar o debate e depois estaremos à disposição para a gente conversar um pouco mais. Obrigada, Coronel. Então, eu chamo agora o Jaime Gutierrez para poder falar um pouco também sobre a visão dele e da engenharia de segurança contra incêndio para a América Latina. Muchas gracias, Débora. Quiero agradecer a la red de especialistas que, como ya bien lo dijeron, es un operador autorizado de la NFPA en Brasil para dar los cursos, seminarios, y bueno, pues qué alegría tener a un operador tan profesional en Brasil. Segundo, quiero agradecer, porque para mí es un honor compartir un seminario virtual con gente tan distinguida, tan profesional, tan reconocida a nivel, no nada más Brasil, a nivel mundial.
Coronel George Cayati Barbosa Braga, un gusto. Marcelo Lima, presidente del Instituto de Sprinklers también, y Michelle Costa Ramos también, un placer. Antes de empezar, y quiero pedirle una disculpa al público, porque yo no falo portugués, pero empecé, los brasileños me empezaron a enseñar cuando yo nací. Mis primeras palabras, aparte de papá y mamá en español, fueron en brasileño y portugués. Me decían decir Edson Arantes, su nacimiento, Pelé, Gersinho y Gerson, porque nací previo al Mundial del 70, donde Brasil fue campeón. Entonces fueron mis únicas palabras y ya no seguí cultivando el portugués, pero espero ahora estar más metido en el tema del portugués y poderlo hablar próximamente con ustedes. Entonces, paso y voy a tratar de hablar un poco despacio para que en español, sé que hay algunas palabras muy similares y nos entendemos muy bien, pero para que no se pierdan las ideas. Quiero comentar, como bien lo señalaron, como lo señaló Débora, acabamos de tener del 6 al 9 de junio nuestro primer evento presencial después del tema de COVID. Hace 3 años fue nuestro último evento en San Antonio. Cada año se celebra una reunión, una convención y exposición global. Las otras 2 se cancelaron por el tema del COVID y ahora la NFPA decidió hacerla con un éxito rotundo. Estuvimos reunidos más de 80 países, 300 expositores, más de 110 sesiones educativas, en un ambiente de verdad de mucha cordialidad y mucha fraternidad, donde la verdad yo aplaudo y reconozco la gran cantidad de personas que fueron de Brasil haciendo un gran esfuerzo, de verdad muy reconocido y muy agradecido de que hayan podido viajar. Los que no, compartiremos con ustedes las experiencias y les hacemos la invitación para que el próximo año, que será en junio del 2023, puedan acompañarnos. La sede será Las Vegas, ahí será nuestra próxima convención exposición en junio del 2023. Bueno, pues muy agradecido yo con esta participación y quiero comentar 2 cosas. Hoy, bueno, mi vuelo lo cancelaron, volé apenas y llegué anoche, y algo me dejó de lección este evento de la NFPA en Boston. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. Muchas veces nos preocupamos o la inquietud que siempre tenemos en nuestros países latinoamericanos, pensamos que de repente otros países nos imponen normas o códigos o leyes. Y déjenme explicarlo, y creo que ya lo había platicado la vez pasada. El fútbol lo inventaron los ingleses, pero pareciera que los brasileños son los dueños del fútbol. O sea, perdón, pero los brasileños han hecho del fútbol una belleza. Entonces, yo ya no puedo considerar que el fútbol sea inglés, es global. Lo mismo pasa en el tema de incendios. ¿Qué pasó en Boston y qué pasó en Chicago? 2 incendios muy fuertes alrededor de 1896 obligaron a la sociedad a protegerse y a elaborar códigos y estándares que les dieran mayor certeza y seguridad a su población y a su gente, y a sus empresas y a sus bienes. Entonces, por eso se funda hace 125 años la NFPA. Yo celebro que la NFPA desde hace más de 40 años empezó en la región y empezó por una sencilla razón, y lo puedo poner de ejemplo. Mi papá, que empezó a trabajar en la industria de la ingeniería y se empezó a especializar en protección contra incendio, no encontró en México la literatura ni la capacitación, y entonces lo que iba a la NFPA, a los eventos de la NFPA. Hoy, evidentemente, al traer todo esto, hemos tropicalizado muchas cosas, pero hay muchas cosas que son estándares globales e internacionales, normas y estándares globales e internacionales, y quiero comentarlo porque en el año y medio que llevo yo en la NFPA, propuse yo y consideré, y me quedó muy claro en este viaje, que en nuestros países de Latinoamérica los incendios hay que verlos como un tema de política pública, public policy, ¿no? Porque es parte de un proceso. Si no lo vemos como este gran componente, va a ser muy difícil que podamos cambiar nuestras leyes, nuestros reglamentos, convencer a diferentes actores de la necesidad de esta situación. Recordemos que los incendios no respetan raza, no respetan género, no respetan edad, no respetan profesión. Los incendios son parejos, aunque sí hay población más vulnerable, y la población más vulnerable, y eso lo aprendí cuando Débora habló que yo trabajé en Prospera. Prospera es igual, similar, muy parecido a Bolsa Familia de Brasil. Incluso los 2 programas nacieron en 1997.
En México, en el caso de México, en mi área yo llegaba a manejar 28 millones de personas y me di cuenta de muchos incendios, de muchas muertes, de muchos accidentes que se pudieron haber prevenido. Y obviamente en el caso de México hay dos temas que nos impactan muy fuerte, que son los terremotos y los huracanes. Y el tercero, bueno, pues cosas volcánicas, pero primero son terremotos y huracanes. Y la segunda causa de muerte después de un terremoto o de un huracán son los incendios. Entonces, yo me acerqué con el titular de Protección Civil del gobierno federal y le dije, yo tengo 28 millones de personas, ¿por qué no las capacitamos? Y firmamos un convenio porque yo pensé que había que capacitar a las personas. Ahorita vamos a ver un video de esta semana, nada más de 3 o 4 incidentes, ahorita que le pida a Débora, de 4 cosas que pasaron que me van a dar la razón de lo que les estoy platicando. Pero lo que yo les decía es que pues llegué hoy en la mañana, pues obviamente llega uno corriendo después de 12 días de estar fuera y uno va a hacer las cosas normales como ir al dentista, ir a la dentorería y pasar a la biblioteca, a la librería, porque me tocó comprar este libro sobre política pública. Y lo que me llama la atención de este libro, me llama mucho la atención, es que el ejemplo de la autora es a través de un tema que tuvo con incendios cuando estaba ella en la secundaria. De aquí parte su tema de política pública. Entonces, si ponemos el video, Débora, para verlo y comentarlo ahorita. Todo mundo está vendo ahí? Sí, ya lo estoy viendo acá en México. Sí. No se alcanza a oír el sonido, pero lo voy narrando. Es simplemente una persona que quiere apagar su coche con un extintor y se le cae el extintor al piso y el extintor vuela haciendo este incendio que acaba de pasar, un bombero rescatando a un niño, su mamá, la abuela, la familiar afuera esperando. Y noticias en Latinoamérica del incendio hace unos días, bueno, que no fue incendio, que fue un conato de incendio, un cortocircuito en el hospital de Brasil, en Río de Janeiro. Pues ahí se va a ver a la gente ahorita. Bueno, es la noticia que están dando, que afortunadamente no hubo ninguna persona ni fallecida ni herida, afortunadamente, solamente fue el conato de incendio. Y bueno, ahí vemos los bomberos llegando al lugar precisamente. Muchas gracias, Débora. No soy yo el sonido, pero que era interesante escucharlo con sonido, pero lo que quiero yo comentar de estos 4 temas es, el primero, un incendio de un coche, alguien agarra un extintor, parece fácil hacerlo, se le cae al piso y el extintor empieza a volar. Pudo haber matado a alguien ese extintor a la hora de pegar en el piso. O sea, ese fue en Rusia este fin de semana. El segundo, el bombero sacando al niño, auxiliando de una casa. El tercero, la parte del hospital en Brasil. Bueno, y el cuarto es la misma imagen desde otra toma, desde la parte del extintor que están apagando. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que tenemos que tener capacitación, y capacitación no nada más para ingenieros. Sé que muchas veces ustedes dirigen esto a ingenieros. Yo no soy ingeniero, pero sin embargo me doy cuenta que todos debemos de estar capacitados, que todos debemos de tener ciertos estándares y ciertos principios para poder actuar. Porque como bien sabemos, y eso los especialistas nos lo dicen, los primeros minutos son la clave. Entonces, lo que quiero yo comentarles simplemente en mi participación es que ojalá, como bien lo dice Débora Arjona, el tema de la profesionalización se vaya dando en nuestros países con mayor intensidad. Ustedes en esta parte todavía están más avanzados que nosotros y estamos muy atrás en Latinoamérica. Nosotros todavía ni siquiera hemos empezado, no tenemos ni siquiera una carrera, no tenemos ni siquiera una profesión de protección contra incendio y están muy demandadas. Muchas empresas me hablan a mí
diciendo que si conozco yo gente especialista para las industrias, porque no tienen ellos. Se acaba de acercar la semana antepasada alguien de una refresquera muy importante, me dijo, oye, tuvimos un incendio en nuestra fábrica y todo fue por un error de nuestra gente que no puso bien las cosas, que se nos generó este incendio. Entonces, creo yo que esta parte de capacitación, educación, va a ser muy importante. Y luego, los invito también, y eso después si quieren nos compartimos, y eso lo hablé en la plática pasada, por eso no quise repetir la plática, pero les recuerdo de este organigrama, este diagrama de protección de vida que hicimos en la NFP hace 3 años, y vimos que el proceso, el ecosistema de seguridad es un sistema, que todas las piezas están engranadas, y donde una de esas piezas falle, todo el sistema no va a funcionar. Empieza obviamente por la responsabilidad gubernamental. Después, el segundo engranaje es el desarrollo y uso de normativa actualizada. El tercero es la normativa referenciada. El cuarto es la inversión en seguridad que hacemos en las industrias, en los gobiernos. El quinto es la fuerza laboral calificada. El sexto es el cumplimiento normativo. El séptimo, la preparación y respuesta a emergencias, una vez que se da el caso. Y el octavo, que es un poco lo que este seminario para mí es importante, es el público informado. Entonces, para cerrar mi participación, y si quieren ahorita en preguntas y respuestas pasamos, invitarlos a que se metan a nuestra página www.nfpa.org. Ahí tenemos cursos en línea, o invitarlos a los cursos virtuales con red de especialistas que de verdad le han puesto mucho empeño y muchas ganas para que estos cursos empiecen a llegar a Brasil. Entonces, sin más por el momento, yo les agradezco estos minutos para no alargar más y dejar que los demás hablen. Pues paso después a la sesión de preguntas y respuestas para poder seguir continuando con ustedes. Pero sin embargo, los invito yo a que entren a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, donde podrán tener todo este tipo de información que es al día. Es más, ahorita antes de empezar esta reunión, me llegó un mensaje de un incendio en la parte norte del país, en una zona marítima. Entonces, le digo, los incendios están al día. Y cierro yo nada más con esto. Ninguno de nosotros cuando cruza una calle lo hace sin voltear a ver. O sea, nadie de nosotros es suicida para hacerlo. Bueno, pues la protección contra incendios es lo mismo. No hacer protección contra incendios en nuestros países es como cruzar una calle sin ver. Entonces, yo los invito a que crucemos la calle volteando a ver, que nos crucemos la calle uniéndonos a los especialistas. Gracias. Muito obrigada, Jaime. Muito obrigada mesmo. Muito bom a sua apresentação. Chamo agora o Marcelo Lima para fazer a sua participação. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui. Estão me ouvindo? Espero que sim. Sim, perfeitamente. Sim. Ótimo. Muito bom ver bastante gente conhecida aí na plateia. Pessoalmente, 2 pessoas que têm trabalhado muito nessa área da engenharia de segurança contra incêndio e que trabalharam bastante durante o tempo da frente parlamentar, que é o Coronel Cajati e a Deise Duarte, que estão batalhando nisso há muito tempo. Eu acompanho esse assunto há muito tempo, eu tenho um interesse muito grande nele, porque eu acho que a gente já conseguiu desenvolver a proteção contra incêndio no Brasil de uma maneira que a engenharia de segurança contra incêndio é quase que um passo natural que a gente precisa tomar. Eu acho que a gente já passou da fase de explicar para as pessoas por que é importante, explicar para as pessoas o que é engenharia de segurança contra incêndio. Eu acho que a gente já tem que partir de um novo patamar agora. Assim, existe uma unanimidade na comunidade de proteção contra incêndio no Brasil. Eu estou falando aí dos profissionais, estou falando dos bombeiros, estou falando de todo mundo com quem se conversa, e essa unanimidade precisamos ter a engenharia de segurança contra incêndio. Ponto. Como é que a gente faz para conseguir isso? Né? A gente tem que levar em conta, entre todos os benefícios que viriam da gente ter uma engenharia de segurança contra incêndio, é que o setor, como setor econômico, ele passa a ser, inclusive, mais forte
quando você tem gente mais preparada e mais especializada. E é uma coisa que eu sempre me debato, o Cajati comentou isso aí no início, para entender incêndio, não somente o que diz a norma XYZ, a norma ABNT, a norma NBR, ou a norma NFPA, ou a norma FM, mas entender por que aquelas coisas estão naquela norma, e como é que isso aí pode ser mexido, adaptado, usado para a nossa realidade. Novamente, o Cajati falou sobre normas baseadas em desempenho. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um pesquisador que esteve aqui no Brasil falando sobre esse assunto, ele dizia, gente, vocês só podem entrar numa fase de norma de desempenho quando vocês tiverem engenheiros bem treinados, quando vocês tiverem autoridades competentes, bem treinadas, e quando o usuário entender por que ele está pagando aquele projeto baseado em desempenho. Não adianta se ter só uma dessas partes conhecendo o assunto, porque enquanto todo mundo não souber navegar nesse ambiente, vai ser muito difícil que ele funcione. Pelo menos que funcione adequadamente, né? Porque eu posso apresentar um projeto baseado em desempenho, se a autoridade competente não souber avaliar se está correto ou não, eu posso apresentar, na verdade, qualquer coisa, né? Sobre a engenharia de segurança contra incêndio, eu acho que é uma das poucas unanimidades que o Brasil tem hoje em dia. A gente está vivendo um país e um mundo muito dividido, com opiniões muito antagônicas, mas se eu converso com todo mundo vai me dizer, precisamos da engenharia. Por que ela não acontece? Cursos de especialização em engenharia de segurança contra incêndio existem aos montes no Brasil. Eu, quando comecei a acompanhar isso, em 2009, a primeira vez que eu me interessei, tinha um curso registrado de especialização em segurança contra incêndio. Depois, em 2014, tinham 4 cursos de especialização. Hoje em dia, eu acho que vocês vão ficar surpresos, nós temos no Brasil 89 cursos de especialização em segurança contra incêndio, registrados no MEC e registrados como ativos. E eu sou o primeiro a fazer a ressalva de que, obviamente, não estão todos funcionando. Muitos obtiveram o registro, mas não fizeram a primeira turma. Mas dá para imaginar que a gente tem 10 a 15 cursos funcionando a pleno vapor, de norte a sul do Brasil, online, agora vários voltando a ser presenciais. Então, não é por falta de curso de especialização que a gente vai ter problema. Pode ser que, no futuro, precise ser feita uma peneira aí para a gente ter uma qualidade mínima. Mas existe gente interessada em estudar e existem cursos sendo oferecidos. O que está nos pegando agora? É uma atuação dos CREAs estaduais e do CONFEA com relação a dar a esse tipo de profissional como é que é o nome que se dá para isso? Um credenciamento que possa ser usado, por exemplo, pelos corpos de bombeiros para exigir que projetos de incêndio sejam feitos por engenheiros especializados. Hoje em dia, o engenheiro elétrico, na maioria dos estados, ele faz projetos de incêndio. Pode ser um projeto de detecção, que está muito ligado com a área dele, ou pode ser um projeto de sprinkler, que tem nada a ver. Até onde eu sei, o engenheiro eletricista não tem uma aula de hidráulica, ou se tiver, tem uma coisa muito, muito pouca. Pode ser feito por um engenheiro civil? Pode. Um sistema de detecção também pode ser feito por um engenheiro civil, até onde eu sei, e são pessoas que têm um conhecimento muito, muito limitado sobre esse campo onde eles vão atuar, né? O engenheiro a profissão de engenheiro de segurança contra incêndio é uma profissão que ela toca um pouco em cada uma das áreas da engenharia. Tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento profundo em hidráulica, precisa entender de termodinâmica, precisa entender de eletrônica, precisa entender, obviamente, não com a profundidade de um engenheiro eletrônico, mas com entender os princípios fundamentais para poder navegar em todos esses sistemas de proteção que existem, né? E precisa ter isso
de uma maneira que seja pelo menos 360 horas ou mais, diferente do que o engenheiro de segurança do trabalho hoje em dia tem, que são 60 horas de proteção contra incêndio. E, com 60 horas, considera-se que está capacitado a fazer projetos de sistemas de segurança contra incêndio. Então, eu acho que a questão fundamental hoje é essa questão do credenciamento, que os órgãos regulamentadores vejam a profissão de engenharia de segurança contra incêndio como algo que precisa ser tratado diferentemente das outras engenharias. Para isso, foi apresentado um projeto, até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, não sei, a única engenharia que foi criada por um projeto de lei no Congresso foi a engenharia de segurança do trabalho. Há muito tempo atrás. Por quê? Porque existia um problema sério no Brasil de segurança do trabalho, número de mortes, número de acidentes no trabalho. Foi criada essa profissão, que também, talvez me corrijam aí, mas eu acho que é um sucesso, né? O conceito virou um sucesso, né? O número de acidentes de trabalho, com toda a legislação que veio e tudo mais, fez com que fosse muito reduzido o número, fosse reduzido o número de acidentes e mortes no trabalho. Nós conversamos junto com um grande número de professores universitários que trabalham nessa área. Nós conversamos com o deputado Ricardo Izar há 2 anos atrás, falamos com ele sobre essa necessidade, explicamos essa questão da engenharia de segurança do trabalho, a questão da engenharia de segurança contra incêndio, e ele se interessou muito pela ideia e apresentou um projeto de lei, o projeto de lei 4407 de 2020, que está tramitando, mas precisa de um empurrão da sociedade, precisa de um empurrão das pessoas que concordam que é uma boa ideia ter a engenharia sendo criada dessa maneira, né? Ele foi apresentado na comissão específica que trata de regulamentação de profissões. Infelizmente, a informação que eu tive é que os representantes do Partido Novo pediram para fosse retirado de pauta, porque eles, a princípio, são contra a regulamentação de novas profissões, por considerar que pode se tratar de uma reserva de mercado para um grupo de pessoas ou para um grupo de profissionais. Eu tenho muita tranquilidade de dizer que não se trata de reserva de mercado, porque o projeto, inclusive, considera que não só aqueles que já fizeram o curso de especialização podem trabalhar no setor, como qualquer um que já trabalha historicamente no setor e pode comprovar isso de acordo com critérios que seriam definidos pelos CREAs, que já atuam no setor, eles continuariam a atuar no setor sem precisar digamos, da qualificação de engenharia de segurança do trabalho. Esse projeto está lá. A gente gostaria que os corpos de bombeiro, que já se colocaram muito favoravelmente a respeito disso, fizessem uma pressão para que essa matéria fosse discutida nas comissões e fosse levada a plenário para votação. Eu gostaria, pessoalmente, de entender, não sei se vai ser possível hoje, mas eu gostaria que realmente ter uma ideia de qual é a posição dos CREAs e do CONFEA sobre isso, né? Que a gente ouve, às vezes, os CREAs não têm interesse em criar mais uma engenharia. Isso aí é uma coisa que vai ter algum tipo de reação por questão da engenharia de segurança do trabalho. Então, seria interessante entender se os CREAs veem isso favoravelmente ou não, e se sim, para a gente trabalhar junto para levar isso adiante. Se não, qual é a melhor maneira de se levar isso adiante? Uma coisa é certa, na minha opinião: a engenharia de segurança contra incêndio no Brasil está caindo de maduro, está precisando. A gente precisa parar de treinar as pessoas que vão trabalhar em incêndio, treinar para que elas saibam somente o que está escrito nas normas, e a gente precisa treinar essas pessoas para que elas saibam escrever as normas, para que elas saibam fazer pesquisa de incêndio,
para que elas possam tratar de problemas típicos do Brasil, que talvez em outros países, por estágios diferentes de desenvolvimento e tal, eles não sejam tratados porque não há interesse. E muito razoável isso. Cada país cuida deveria cuidar dos seus problemas. A gente entende que grande parte dos incêndios no ambiente construído são similares no mundo inteiro e as soluções usadas no mundo valem para o Brasil e valem para outros países, mas existem coisas muito específicas aqui. Botijão de gás dentro de casa é uma coisa muito específica do Brasil para ser estudado no Brasil. Como é que a gente convive com incêndio e falta de estrutura e falta de infraestrutura de abastecimento de água nas principais, praticamente em todas as cidades do país? Como é que a gente pega tecnologias que usam água e faz com que elas convivam bem com um sistema de abastecimento fraco? Então é isso. Eu acho que já tem coisa sendo feita, já existem universidades, professores com curso de especialização que vão de 360 até 500 e poucas horas, né? Esse projeto que está hoje em dia no Congresso, ele não prevê graduação em engenharia de segurança contra incêndio, ele prevê, da mesma maneira que na segurança do trabalho, alguém que já é engenheiro ou que já é arquiteto, ele receber essa qualificação depois, porque a gente entende que no momento atual, não seria nem justo você pegar um jovem que está entrando na faculdade, colocar ele fazer um curso de 5 anos de engenharia de incêndio, para chegar no fim e ser uma profissão muito nova ainda. É mais fácil você ter gente que já tem uma qualificação, mas que ele possa se especializar e trabalhar especificamente naquilo. Se você olhar na maioria dos países que existem no mundo e que tem engenharia de segurança contra incêndio, o conceito é esse. Não é a graduação básica, existem alguns poucos países que fazem isso, mas a pós-graduação com a especialização em segurança contra incêndio. É um tema que realmente a gente precisa, como categoria, aí, como profissionais, eu estou falando todo mundo que de alguma maneira depende da área de incêndio, a gente precisa se juntar e começar a falar com aqueles que podem fazer alguma coisa e fazer uma pressão, seja com o seu deputado, seja com o seu comandante do Corpo de Bombeiros, seja que, pelo menos que a gente consiga transformar isso num assunto de discussão. Como é que a gente vai efetivamente transformar essa ideia de ter gente qualificada, transformar isso numa qualificação oficial dado pelos Conselhos Gerais de Engenharia e Agronomia. Perfeito, Marcelo. Não sei se eu passei os 10 minutos mesmo. já, mas passou os 10 minutos, desculpa. Perfeito, está perfeito isso. Muito boa participação, como sempre, né, Marcelo? Chamo agora o superintendente Osmar para fazer a sua colocação. Bom, muito bem. E eu fui muito provocado agora pelo meu caro Marcelo, e aí eu acho que eu tenho algumas, não soluções, mas algumas respostas eu tenho aqui, algumas sugestões. Na verdade, nós representamos hoje um universo de quase 1.100.000 profissionais registrados no nosso sistema. Desses 1.000.000, quase 100.000, nós temos só... você abordou aí, Marcelo, a questão de não querermos mais um título. Nós já temos em engenharia, apenas em engenharia, hoje 140 títulos. Isso é óbvio que não necessariamente nós quiséssemos todos, né? Muitos foram impostos por decisão judicial, através da autonomia universitária que a LDB concede ou confere às instituições de ensino. Hoje nós estamos com um universo de 140 títulos de graduação, Marcelo. 140. Então, nesse sentido, nessa lógica, nós temos aí, quando falamos de fiscalização e regulação, é óbvio que a regulação está associada à formação. Tanto que a formação profissional é um dos pilares que estrutura o nosso sistema, né? Através do cadastro das instituições de ensino e, consequentemente, dos seus cursos. Essa formação ela se dá, óbvio, em diversos níveis. E a questão da
da diretriz de medida de prevenção e combate a incêndio e a desastres, está muito bem colocado lá na lei, né, 13.425, no artigo 8º, e diz lá, né, que os cursos de graduação em engenharia e arquitetura devem incluir nas disciplinas ministradas, conteúdo relativo a essa questão. Então, isso já foi um avanço. Eu sou também professor, sou gestor educacional, além de ter essa atividade lá no Confé. Óbvio que sou afastado dessa atuação acadêmica atualmente, mas nós lá com o advento dessa lei, em 2017, nós já adequamos e ajustamos e nos preocupamos com os cursos que ainda não faziam, mas os que vieram a fazer. Então, basicamente, está no universo lá da engenharia e da agronomia. Nós temos cadastrados aí, você falou, em quase uma centena de cursos de nível lato sensu de segurança contra incêndio, emergência, engenharia de prevenção e combate a incêndio, etc. E nós temos milhares de cursos de engenharia de segurança do trabalho. Hoje, lá no nosso sistema, é a única especialização, e que, por força de lei, é especialização, mas virou um título. Aí eu não quero entrar muito nessa discussão, porque é uma discussão pesada dentro do nosso sistema, né? Dar o título de engenheiro de segurança para um especialista, mas, depois não vou entrar muito nessa discussão, mas só a engenharia de segurança nessa área aí, ela não basta. E hoje é o único profissional que tem atribuição para trabalhar com isso. Existe em trâmite lá no Congresso um projeto de lei que quer dar a mesma conotação para a engenharia clínica. Com a pandemia, né, essa foi uma área que acabou ficando muito em evidência. Então, através da movimentação parlamentar, existe esse projeto de lei. É óbvio que pode-se trabalhar, no nosso caso aqui, com a engenharia contra incêndios ou engenharia de prevenção e combate a incêndios, enfim, pode-se trabalhar nos mesmos moldes. Hoje nós temos no nosso sistema também normativos que prevêem a extensão de atribuições pela pós-graduação. Lo que podemos es que si Perdão, acho que nós temos algum microfone ligado aí. Então, pela pós-graduação lato sensu, e até estrito sensu, mas estrito sensu já tem uma outra conotação também, né? Pela pós-graduação lato sensu, nós temos normativos que nos permitem conceder ou estender atribuições para todo aquele grupo de 140 títulos que eu citei lá atrás. Claro que alguns têm mais afinidade com algumas áreas, com algumas especificidades, como o Gir Marcelo colocou, mas não existe essa possibilidade. Outra questão importante, e aí quando se fala em formação, eu estou me referindo também à graduação. Hoje, as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de engenharia, elas estão sofrendo uma profunda mudança, que é a formação pelo simples conhecimento sendo tratada agora pelo conhecimento e pela competência. Então, é saber e saber fazer. A gente tem discutido muito isso com o Conselho Nacional da Educação. Então, é óbvio que competência é o que se espera também para o profissional que vai trabalhar nessa nova área, vamos chamar assim. Então, nós estamos atualizando, revisando normativos e estamos trabalhando também dentro de uma linha que até então não se discutia dentro do Conselho Federal e por tabela nos conselhos regionais, que é a certificação profissional, dada por entidades nacionais ou até internacionais. Um paralelo, só a título de curiosidade, a área da agronomia, ela é a que está mais avançada dentro desse contexto, já com um acordo com a Sociedade Americana de Agronomia, para que os profissionais brasileiros sejam certificados lá via essa entidade que tem âmbito e abrangência mundial. Eu quero aqui, em nome do Conselho, me colocar o Conselho à disposição para a gente discutir esses assuntos, para iniciar estudos no sentido de adequar a oferta de cursos e profissionais, conceder atribuição, e uma outra coisa abordada também anteriormente, através das ações parlamentares. O deputado Ricardo Izar tem sido um grande parceiro
do nosso sistema quando se discute atribuição profissional, quando se discute você colocou bem, Marcelo, a questão da não trabalharmos como um sistema corporativista, sim trabalharmos com um sistema ou com um grupo de sistemas que tem o interesse de defesa da sociedade. E a gente tem obtido sucesso dentro dessa linha. Então, eu aqui já coloco o nosso sistema à disposição para trabalhar em todas essas frentes aí. Você citou bem a engenharia de segurança quando ela veio aquela interface, né, após a edição da lei, ela pegou os engenheiros que já trabalhavam na área, os engenheiros que eram formados pelos antigos cursos lá puxa o nome agora daquele órgão lá em São Paulo, né, a Fundacentro que capacitava os profissionais da engenharia de segurança do trabalho. Então, é óbvio que nós podemos seguir tudo que é bom, a gente tem que aperfeiçoar e utilizar. Então, breves palavras aqui, eu espero ter respondido às suas indagações, Marcelo, e de todos os outros aí, e colocando o nosso sistema à disposição para avançarmos nessas discussões. Obrigado. Sí, Débora. Ok. Me está dando o Jaime vai falar agora um pouquinho. Es que yo tengo una entrevista ahorita, pero quería yo comentar de las preguntas que estoy viendo para no irme sin responderlas, y si hay algunas más, por favor, a través de red de especialistas. Pero en el caso de la NFPA, una buena noticia es que todas las personas que eran CEPIs en Latinoamérica se logró hacer un programa especial y se logró ya transformar a CFPS, certificados en Fire Protection. Tenemos más o menos una conversión del 60%, que creo yo que es muy alta. Segunda, vamos a iniciar un programa muy agresivo. Agresivo en México es una buena palabra, no sé si Brasil, pero muy intensivo, si quieren decirlo, de certificación. Ya por ahí las dos Déboras estuvieron en reuniones y ya les platicaron en qué consiste. Entonces, por ahí se enterarán. Y una tercera que no quiero dejar pasar, y esa es una gran noticia que ya medio la había anunciado y no la había querido hacer oficial porque, pues obviamente dependía de la institución, es la membresía para estudiantes. La membresía para estudiantes antes tenía un costo de $25. Hoy, después de que platiqué yo con los directores, con los directivos, con el presidente, con el vicepresidente, han tomado la decisión de que las membresías para estudiantes a nivel global no van a costar nada. Entonces, eso es para incentivar precisamente lo que están diciendo de cómo hacerle para poder capacitar más gente y poderlos meter en este ciclo positivo o productivo. Y por último, bueno, comentarles, los invito a ver las redes sociales, ahí están todas nuestras invitaciones, y a que se sumen al programa Link. Es una nueva plataforma que en la palma de tu mano puedes tener 300 códigos estándares, puedes trabajar fuera de línea, y la verdad es un tema muy interesante. Hay pruebas gratuitas sin que tengas que poner tu tarjeta de crédito, los invito yo a entrar. Y una disculpa que me tenga que ir a la entrevista, pero bueno, acabamos de terminar este evento y pues estamos todavía dando entrevistas y conferencias, y pues yo agradezco la invitación que ya tenía yo agendada y pactada desde hace mucho con Red de Especialistas. De verdad, muchas gracias. Y bueno, Osmar, no te había dado las gracias también, perdón por haber sido exclusivo, pero bueno, qué gusto escucharte y conocerte. Y espero verlos pronto en Brasil. Les agradezco de verdad a cada uno de los que estuvo aquí presentes. Muchas gracias. Muito obrigada, Jaime. Muito obrigada mesmo pela sua presença. A gente entende que você tem um outro evento, né? Então, esse é o principal objetivo da rede de especialistas. É por isso que a gente organizou esse evento e a gente está tão à frente junto com vocês aí nesse projeto. Agora eu vou passar a palavra para o Coronel Cajati, que vai fazer, então, a parte de mediação. Muito obrigada, Jaime. Boa noite, obrigado, Débora. Eu tinha uma pergunta para o Jaime, mas depois eu passo para ele, vocês passam para ele, né? A pergunta que tinha sido feita. Mas deixa eu passar já uma pergunta aqui para o Marcelo Lima. Acho que tem alguns pontos que são importantes, Marcelo, que a gente tinha já discutido, e um ponto que acho que é importante mesmo, desses quase 100 cursos, né, de especialização em segurança contra incêndio, né? Você teria conhecimento, quantos deles teriam alguma disciplina que seria voltada para falar sobre dinâmica do incêndio?
ou eles têm um perfil muito mais de explicar norma, né? E aplicar norma? O que é que você conseguiu observar disso? Não sei te dizer, tá? Porque eu não analisei isso. A gente só fez esse levantamento no site do MEC, porque foi um número tão espantoso que apareceu, que a gente está começando a tentar entender como é que funciona isso aí. Quantos desses existem de verdade? Quantos desses estão realmente... Porque você tem cursos ali que a gente sabe que funciona e tal, e no banco de dados do MEC diz que ninguém se formou, mas a gente sabe que já formou gente, e tem outros que tem uns números que você fala, isso aqui tem alguma coisa aqui, porque não faz sentido, né? Mas você tem cursos aí que são cursos bem interessantes. O curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o curso da PUC do Paraná, o curso da Unicinos, o curso que a professora Deise deve lançar nesse segundo semestre, são cursos que partem de um nível bastante alto. Eu não sei qual é a média qual que é. Eu desconfio muito dos cursos quando você entra no site, a primeira coisa que aparece é a mensalidade custa tanto, você pode dividir em 12 vezes. Então, se a primeira mensagem é essa, eu já desconfio um pouco que o curso não é assim, de altíssima qualidade, né? Mas eu não posso pôr a mão no fogo porque eu não analisei. Mas deixa eu aproveitar aqui, me aproveitando da sua pergunta, a la Maluf, e falar com o Osmar. Osmar, muito obrigado pelo que você falou aí. Realmente, pelo que você disse, existem várias maneiras de se fazer a coisa. O que eu gostaria de pedir é que a gente criasse realmente um canal de comunicação entre as pessoas interessadas em que isso aconteça e o Conselho Federal, os conselhos regionais, para a gente tentar fazer a coisa andar da melhor maneira, da maneira que for considerada melhor para todo mundo. Porque eu acho que os bombeiros precisam entrar nessa conversa, talvez representado pela Liga Bom, precisam demonstrar se concordam ou se discordam da situação. Eu acho que concordam com a proposta, para a gente tentar fazer isso e tornar essa mudança efetiva. Então, é isso que eu peço de você, como representante do CONFEA aqui nessa mesa, de que a gente estabeleça um canal aí oficial, né, para a gente conversar mais, depois a gente vê as entidades. Hoje em dia existe uma entidade que está congregando a maioria das associações brasileiras que trabalham na área de incêndio, que é o FONASSE, que é o Fórum Nacional contra Incêndio. Talvez o FONASSE poderia ser poderia ter esse diálogo com o CONFEA. A gente pode conversar, mas o importante é ter essa comunicação, para a gente não ficar dependendo assim de eu conheço o primo de um cara que é conselheiro, ele pode ajudar a gente. A gente fazer uma coisa mais oficial e tentar entender o problema por todos os lados, que eu sei que pelo lado dos conselhos também existem as dificuldades que precisam ser superadas. Desculpa aí, viu, Cajati? Aproveitar. Nunca, que isso, Marcelo, sempre é importante mesmo. Eu acho que até complementando o que o Marcelo falou e passando a palavra para o conselheiro Omar, no sentido Osmar, tem duas perguntas que eu acho que estão muito próximas a isso, que eu gostaria de passar para o senhor. Vamos lá. Uma que respeita ao seguinte: como o CONFEA enxerga essa profissão de engenharia de incêndio? No final, claro que o senhor talvez não possa falar pelo CONFEA em si, mas pelo menos já deve ter conversado com outras pessoas, né? E como é que poderia ajudar o Brasil a evoluir nesse projeto? E uma pergunta que também está muito próxima a isso, que a professora Deise passou, e eu vou repassá-la também, quais os conflitos que existem no sistema do CONFEA-CREA que impede a regulamentação da figura do engenheiro de incêndio? Né, já que, como o senhor falou, tem quase 180 cursos, né? Claro que são de graduação e não necessariamente de pós-graduação, né? Bom, vamos lá. Eu estava lendo aqui as perguntas e eu vi essas colocações aqui. Conflito, na verdade, eu não diria que existe um conflito. Eu acho que o que tem que existir, o que deve existir, é sentarmos, e aí eu já coloco, já está aberto o caminho, Marcelo, já está aberto. Eu vim aqui para isso, na verdade. Já está aberta a possibilidade de iniciarmos essas discussões aí. Eu já me coloco toda a minha estrutura lá para discutirmos. Eu não sou conselheiro, não sou eu que voto,
Eu já fui conselheiro, já fui presidente, já estive nos dois lados, mas hoje eu faço parte da equipe técnica, né, que cuida dessa relação. A gerência que cuida da relação do Confea fora do Confea está sob a minha responsabilidade e eu já coloco aqui à disposição para a gente discutir essas questões. Então, o conflito, o que existe de conflito que eu estou entendendo aí são as possibilidades de discutir essa formação. Ou ela vem, como veio lá a Engenharia de Segurança do Trabalho, que, em função das demandas que existiam à época, ela veio uma lei emanada lá, acho que era o Ministério do Trabalho à época, o nome, e que criou essa figura. Os arquitetos também estavam conosco à época, ainda estavam conosco à época. Os técnicos de segurança ainda estão conosco. Eles têm registro ou no nosso sistema ou no Ministério do Trabalho, independente dos técnicos que a gente chama industriais ou agrícolas terem saído do nosso sistema recentemente. Os técnicos de segurança continuam conosco, eles continuam abarcados lá, assim como os engenheiros de segurança. Então, eu acho que uma linha é essa, vir nos mesmos moldes, através de uma legislação que indique o registro e a fiscalização, a regulação pelo Confea. A outra é pela extensão de atribuições, como eu citei lá atrás, dos especialistas em engenharia contra incêndio. Então, através da oferta de cursos regulares, devidamente cadastrados no sistema oficial de ensino, né, esses cursos, os profissionais oriundos desses cursos, estenderiam ou anotariam as suas atribuições. E aí, como foi citado também, o órgão competente para emitir a documentação que atesta a capacidade do profissional é realmente o sistema profissional, é o sistema Confea-CRES, através que, por força da emissão das ARTs, anotações de responsabilidade técnica, dos produtos, dos projetos, dos serviços feitos por profissionais legalmente habilitados, nós emitimos o que a gente chama de CAT, né? A Certidão de Acervo Técnico. É o documento que vai mostrar para a sociedade que determinado profissional tem currículo, né, para trabalhar nessa área. E aí entra também a questão da certificação profissional. Hoje nós não certificamos, né? Nem o nosso conselho nem pode certificar, mas ele pode entender que o processo de certificação é importante, ele pode... Estou tentando achar a melhor palavra aqui, assim como existe já com a engenharia de avaliação e perícia, que tem um selo de qualidade, certifica os seus profissionais, a engenharia de custos está indo para o mesmo caminho, a engenharia de segurança contra incêndio também pode ir para o mesmo caminho. Então, são entidades privadas, nós temos uma série delas que são órgãos consultivos do nosso sistema, são entidades privadas que vão fazer a certificação, e o Confea entende, ele aceita, me fugiu a palavra certinha aqui, ele não faz a certificação, mas ele atesta essa certificação. A melhor palavra é atesta. Então, o conflito, aí, Daisy, né, que me perguntou do conflito, eu acho que é nessa questão. Deixa eu ver, eu vi mais alguma coisa aqui. O Celestino, com respeito à certificação, né, que ele comentou exatamente o que o senhor estava falando agora. Isso, exatamente, você comentou agora. Então, basicamente é isso. Eu acho que nós temos todas as condições para discutirmos juntos aí. E fica criado já aqui, extraoficialmente ainda, esse canal. Vocês têm aí, eu deixo aí o meu contato ali no chatzinho daqui a pouco e vamos criar uma rede, então, com o sistema profissional para discutirmos essa questão. Nós temos todo o interesse, vocês podem ter certeza disso. Nós queremos, mais uma vez, defender os interesses da sociedade, não é de nenhuma categoria, não existe corporativismo. Uma briga que nós temos tido muito com a nossa gestão parlamentar, em função de vários sombreamentos que nós temos com outras profissões, é justamente segurar, é justamente garantir para o legislativo, que nós não somos corporativistas, que o objetivo não é esse.
e sim defender os interesses da sociedade, defender a sociedade. Então, basicamente, eu acho que eu respondi as perguntas aí, mas estou à disposição aí. A rede já está criada, hein? Não esquece que a rede já existe, hein? Já tem o meu compromisso pessoal. Estamos aqui. Então, A pessoal, rede de especialistas já tem. pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou aproveitar até aí as palavras, né, de vocês para poder complementar, como a Débora aí comentou. O intuito até da rede de especialista, para os que não saibam, a gente é um instituto que tem uma ação totalmente social. Nós não temos nenhum interesse comercial, no entanto, este debate aqui foi montado por iniciativa da rede de especialista, juntando os principais profissionais aí e pessoas da área que têm um interesse em estar realmente levando o Brasil para frente, numa segurança e prevenção contra incêndio, né, que é o nosso tema aqui em especial. Me chamou muito a atenção, eu até agradeço demais a participação aí do Osmar, do Confeia, porque foi fundamental a sua participação e a demonstração de interesse por estar tendo aí um país melhor, tá? Que essa é uma área que realmente está evoluindo, mas está evoluindo de uma maneira até que meio que um pouco desordenada, vamos dizer assim, porque esses números que o Marcelo Lima nos trouxe me causou também um grande espanto, visto que a maioria desses treinamentos, existem instituições, sim, que estão voltadas para a dinâmica do fogo, ensinar a base, como é o projeto que eu conheci aí da professora Deide, da Universidade Federal do Recife. Ele é totalmente técnico, mas também existem muitas instituições que querem ensinar a preencher e atender um projeto legal, tá? Então, o nosso intuito é profissionalizar, elevar o nível da segurança, trazer conhecimento e, principalmente, o que me agradou demais aí e que a gente está colocando a rede especialista para trabalhar em conjunto com o Confeia é nessa certificação profissional. A rede especialista, ela, como eu disse, é um instituto totalmente imparcial e que a gente tem um interesse muito grande nisso. Por quê? Porque nós somos uma rede que está ali abrangendo e abraçando, vamos dizer assim, todas as disciplinas de prevenção e combate a incêndio, tentando dar o suporte técnico normativo para as corporações e profissionais que estão aí atuando na área. Agradeço novamente, Osmar, foi assim fundamental a sua participação e interesse em estar nos ajudando, nos apoiando. Eu que agradeço. E também nós convidamos a Ligabom para participar desse evento e por questões de agenda, o comandante, que é o responsável pela Ligabom, ele não pôde estar presente, mas estaria aqui também abrilhantando esse evento, né? Então, podemos seguir e fazer novamente uma conversa envolvendo a Ligabom nesse projeto. E até lembrar, né, Débora, que o próprio Coronel Estevam, que é o presidente da Ligabom, ele já sim, mostrou bastante interessado nesse assunto, porque eu acho que é de interesse de toda a sociedade, né? Então, se a gente conseguir formar esse grupo para poder tentar alavancar isso e fazer com que, de fato, a especialização em engenharia de segurança contra incêndio realmente fique pé, né, exista de verdade, vai ser, acho que, muito importante, né? Posso... Eu falo demais às vezes, aí quem fala muito... Claro que o senhor pode. Na verdade, eu estou vendo ali de novo o chatzinho ali, e eu vi uma pergunta muito interessante do Robson. O tecnólogo de segurança do trabalho é o profissional que atua diretamente na área de prevenção e combate a incêndio. Aí ele pergunta se o mesmo pode fazer a especialização em engenharia de combate a incêndio, uma vez que o profissional é regido pelo CREA. Ele quer que eu tire essa dúvida. Na verdade, Robson, é uma luta nossa que está em andamento. A primeira luta é a regulamentação da profissão de tecnólogo. Ele está no nosso sistema hoje por força de uma resolução nossa, que não tem força de lei. Então, apesar de eu fiz uma estimativa outro dia por baixo, nós temos aí mais de 1 milhão de tecnólogos nas diversas áreas aí, diversas áreas ligadas ao nosso sistema. Porque por ano, as últimas estatísticas lá do MEC estão se graduando em algo em torno de 100 mil profissionais na área de graduação tecnológica. Só na nossa área, nós temos com certeza mais de 1 milhão de profissionais nessa área. E registrados no nosso sistema não tem mais que... Eu não sei o número exato agora, eu não tive a oportunidade de ver, mas é fácil ver depois, é algo em torno de 30, 40 mil, por força de uma resolução que nós temos. E nós estamos trabalhando, viu, Robson, para
apoiar, existe um projeto de lei que regulamenta a profissão do tecnólogo. É óbvio que o tecnólogo tem todas as 32 profissões regulamentadas. Nós estamos trabalhando, óbvio, para regulamentar a nossa área, que é completamente diferente da área da administração, que é completamente diferente da área do direito, que é completamente diferente de outras. São 32 profissões regulamentadas. Né? Então, nós estamos trabalhando isso. Do ponto de vista de formação, a LDB, né, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela entende a graduação tecnológica como uma graduação. E permite, então, que o graduado ou o profissional que tem a graduação tecnológica, ele faça todos os cursos, lato, estrito sensu, previstos na regulamentação, nos normativos lá do MEC. Então, se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação permite, quem é o CONFEP para falar que não pode? Então, eu já vou por aí. E aí, em cima disso, a partir do momento que vocês ou que os tecnólogos estão registrados no nosso sistema, e eles têm lá a especialização, aí a gente vai ter que convergir aí para a questão das atribuições. Que essa é fundamental. Aí é um outro projeto de lei que está tramitando lá no Congresso, que nossa, estou ficando velho, estão fugindo das palavras. E falaram que isso é reflexo do Covid, mas eu não tive Covid. Que regula, que regulamenta, né, a profissão tecnóloga. Então, nós estamos trabalhando primeiro para fazer essa regulamentação, independentemente deles estarem marcados no nosso sistema. Então, eu acho que fazer os cursos, com certeza, a LDB trata da graduação tecnológica como uma graduação. Então, é possível, sim. Eu conheço vários profissionais tecnólogos com mestrados e doutorados por aí. Tá? Espero ter respondido essa pergunta. E uma outra colocação, aproveitando o embalo, que está logo embaixo, que fala que a certificação não pode ser caça-níquel como uma entidade faz. Bom, aí eu não vou me meter nesse assunto, porque o sistema CONFEA-CREA não fará certificação. E hoje, a única entidade que nós sabemos que tem caminhado, entidade privada ligada ao nosso sistema, que tem caminhado nesse sentido, é a Avaliação e Perícia, o IBAP, né? É o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia, mas nós temos uma decisão do nosso plenário de que essas entidades que venham a trabalhar com certificação profissional, elas têm que atender as diretrizes ou as diretivas do órgão responsável por certificação e normalização no país, que é a ABNT. E já vou adiantar para vocês, não é fácil. Não é qualquer um, não conheço como é essa certificação dada aí por essa entidade colocada ali, mas não é fácil atender os normativos da ABNT. Não é qualquer entidade que atende. Então, respondendo essa colocação aí, desde que a entidade atenda os normativos da ABNT na sua íntegra, o sistema CONFEA-CREA já tem uma posição firmada em plenário, ou seja, decisão plenária que tem validade, tem retaguarda para entender que esse profissional pode ser certificado sim. Duas áreas estão trabalhando aí. Falei do IBAP e o IBEC, Engenharia de Custos. Essas duas áreas já estão trabalhando, estão bem avançadas aí. Eu acabei falando muito aqui, mas era mais no sentido de esclarecer essas dúvidas aí. Obrigado. Débora, mais alguma coisa? Não, eu acredito que aqui, pelo menos pelo chat, todas as perguntas elas foram respondidas. Caso alguém tenha alguma colocação, até mesmo os participantes, eu não sei se a professora Daisy quer fazer algum tipo de comentário também, iria agregar bastante. Está me ouvindo, Débora? Sim, perfeitamente. Eu só queria agradecer, né? E primeiro eu queria lembrar, né, que o curso de Engenharia de Segurança, né, foi criado
e teve o aval do sistema CREA-CONFEA, porque se percebeu que tinha os prejuízos na área de acidentes do trabalho da Previdência Social era enorme. Então, se eu estiver falando alguma besteira, o senhor Osmar me corrija, certo? Ela está certíssima. Se criou, então, a legislação, que hoje é uma lei federal, as normas regulamentadoras. Só que a gente percebeu que não tinha os profissionais para que a gente pudesse implementar a lei, que são as normas regulamentadoras. Daí, a missão da Fundacentro informar os profissionais da engenharia de segurança do trabalho entre os engenheiros, agrônomos e arquitetos, né? Eu preciso lembrar que, apesar de a gente não ter dados, né, não ser dados que não são publicados há mais de 20 anos pelo Ministério da Justiça, né? Mas uma pesquisa realizada recentemente pelo Coronel Cristiano no Banco de Dados do SUS mostrou, né, que o Brasil, que a primeira pergunta a ser feita é: incêndio é um problema? É um problema grave? As pessoas estão morrendo queimadas? Estão. É o que mostra os dados que o Coronel Cristiano, do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, levantou no banco de dados do SUS e cruzou com outros bancos de dados. A pergunta é: por que é que a gente não reconhece, talvez a gente tenha essa dificuldade em reconhecer, né, inclusive para o sistema CREA-CONFEA, que é um problema grave e sério. Talvez isso com relação à percepção da sociedade, porque a gente tem problemas tão mais sérios, né, porque morrem muito mais pessoas, esse dado existe hoje, né, está sendo publicado, né, de incêndios, mortes violentas, que parece que incêndio não é um problema para a gente, mas é um problema e grave, né? E porque quando a gente compara com o Japão, né, morre mais gente dos incêndios do que por assassinato. Então, similar ao que aconteceu à segurança do trabalho, incêndio é um problema, é sério para a sociedade. Por outro lado, o que é que a sociedade está pedindo a gente? Ela está pedindo que ela quer estar segura. Para estar segura, você pode fazer o que as boas práticas de engenharias pedem e você precisa ir além delas. Né? Muitas vezes você precisa ir além dela. Isso é o objetivo do que o Cajati falou de desempenho. Eu dou a você a meta, que é estar seguro, e o nosso desafio como engenheiro é garantir essa segurança. Então, isso a gente não vai conseguir fazer sem métodos de avaliação, sem o entendimento da dinâmica dos incêndios. E eu devo lembrar que a Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio, ela teve um projeto de educação, e nesse projeto foi elaborado um currículo mínimo, uma estrutura curricular mínima, a exemplo do que foi feito para a engenharia de segurança, justamente para atender esses objetivos, né? Porque as normas regulamentadoras, ela é omissa, entre aspas, segurança contra incêndio. Então, o nosso curso, né, está voltado, o curso proposto pela Universidade Federal, está baseado nessa recomendação que foi feita pela Frente Parlamentar e que foi encaminhada através da frente ao sistema CREA-CONFEA, né? Então, nós já temos isso no contexto da frente parlamentar, né? O que talvez eu sugeriria, se o senhor concordasse, eu não sei como
isso seria operacionalizado, criar uma comissão, né, que a gente pudesse, representando a sociedade, né, iniciar essa discussão internamente para que aquilo que Marcelo sempre pede, entender esses conflitos, né, e no, ultrapassando essas dificuldades, né, porque, de certa forma, a gente que não está vivendo o sistema, dentro do sistema Confea, né, os CREAs vão fazer o que o Confea mandar. Então para que a gente possa também sonhar, fazer as outras pessoas sonhar o mesmo sonho que a gente sonha também, né? Eu queria a sua orientação, como é que eu operacionalizo isso? Como é que o senhor lideraria esse processo, né? E convidaria a sociedade? Não sei como fazer isso. Eu aprendi imenso com o senhor, agradeço imenso. Bom, professora Deise, como eu disse, né, eu estou aqui me comprometendo a levar essa discussão para lá. Eu acho que, num primeiro momento, nós teríamos que criar um grupo entre nós aqui para ajustar o que nós vamos fazer de efetivo depois lá, né, com a frente parlamentar, com o legislativo de uma maneira geral. Com o executivo também, né? Eu tenho aprendido que eu gosto de ficar longe do judiciário. O judiciário só vem, muitas vezes, atrapalhar a nossa vida. Muito do que a gente faz aqui no chão, no chão de fábrica ou no canteiro de obra é atrapalhado pelo judiciário. O judiciário acaba decidindo por nós coisas que nós deveríamos decidir. Mas não vou entrar também nessa discussão agora aqui. Mas eu tenho aprendido muito quando eu vou discutir essas coisas lá nas comissões de educação do Senado, da Câmara, quando a gente busca lá o executivo, lá no terceiro escalão, não é lá no gabinete do ministro, é lá nas secretarias, não é nem na secretaria executiva, é lá nos secretários técnicos. Né? A gente tem aprendido muito como conduzir muitas coisas. Então, a minha sugestão vamos criar um grupo de trabalho aqui entre nós, no nosso âmbito aqui, para ver que ações nós vamos tomar lá. É possível, depois, criarmos um grupo interno lá no Confea, ou um grupo de trabalho, ou uma comissão temática. Nós temos lá nos nossos normativos várias possibilidades aí. E aí sim, aí a gente é obrigado a envolver conselheiros, aí tem uma outra dinâmica, já são grupos mais restritos. Hoje, aqui, a gente consegue ser um pouquinho mais livre, mais abrangente, discutir o caminho e depois, claro, e isso é fácil a gente conduzir. Então, a minha sugestão vai nesse sentido. Começar a discutir aqui no nosso âmbito aqui, para depois ir afunilando e levar essas discussões lá para frente. Nós temos hoje um trabalho interessante parlamentar nessa última questão. O presidente Joel Krieger, hoje ele está afastado, quem assumiu o presidente João Carlos Pimenta, lá no Distrito Federal. Nós temos um alinhamento muito grande com a frente parlamentar da engenharia, que não é a frente parlamentar específica desse tema, mas é da engenharia. E esse é um assunto que interessa a engenharia. Então, nós temos várias possibilidades. Eu citei o deputado Ricardo Bizarre, é um parceiro nosso em questões ligadas a algumas demandas que nós temos. Enfim, na área de formação, nós temos vários projetos de lei, várias ações lá, ainda no âmbito da CETASP, a gente permeia bem lá na CETASP do Congresso. Enfim, eu acho que é isso. Nós eu estou colocando aqui o Confea à disposição para discutir isso. Questão de divulgação, nós temos uma capilaridade muito grande. Como eu disse, são 1 milhão de profissionais em todos os estados. Muitos órgãos federais não têm essa capilaridade. Então, eu acho que a gente... Para eu falar mais próximo do microfone, na verdade é a senhora, né, professora? O meu microfoninho aqui que está
Acho que está falhando aqui, ele já está ficando rouco. Hoje é a segunda reunião já que eu participo, mas enfim, e eu falo bastante, como vocês já viram, né? Então, mas enfim, eu acho que o caminho é esse, professor. Débora? Coronel Cajati, mais uma... Posso? Não, eu queria saber se tem mais alguma colocação, senão acho que podemos encerrar, né? Isso, eu só vou fazer uma colocação, assim, na verdade, para agradecer a presença de todos, né? Alguns amigos estão aqui, inclusive o próprio Paulo Thiago, também do Bombeiro daqui de Brasília. Eu acho que a Priscila também só está o nome Priscila, mas também o Coronel Armani, né? Principalmente o Marcelo e a professora Deise, que a gente já se conhece há muito tempo e trabalhamos muito tempo juntos, sempre com o mesmo ideal de melhorar a segurança contra incêndio. Tá? E também o Osmar, o engenheiro Osmar, muito obrigado pela presença também, assim, um prazer estar aqui. E, obviamente, as duas Déboras, né, que me fizeram o convite para estar aqui também. Agradeço muito. Nós que agradecemos a todos, né? A rede especialista, como a Débora a outra Débora disse, nós estamos já movimentando esse tema, já fizemos algumas lives a respeito disso, já temos algumas pessoas bem interessadas, né? O próprio Coronel Estevam declarou isso na live que fez conosco aqui da última vez. Então, eu acho que a gente, com a presença do Osmar agora, a gente vai ter uma adesão muito importante nessa nossa conversa, nesse nosso movimento, né, que a gente vem fazendo. Débora, você quer colocar alguma coisa? Sim, até agradecer a participação de todos e também aí lembrando que o Marcelo Lima, junto com o Coronel Cajati, eu não lembro se a professora Deise participou desse projeto de lei que já está vindo tramitando aí há muito tempo, né? Eles encabeçaram esse primeiro projeto e a gente está aqui para dar o suporte total aí, para não deixar isso parar, que duas Débora juntos são terríveis, a gente acaba aí, com certeza, movimentando para que a gente tenha aí uma evolução nessa prevenção e combate a incêndio, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e uma ótima noite. Por favor, caso queiram colocar alguma coisa, Coronel Cajati. Só para exatamente lembrar que a própria rede especialista, a Débora já comentou, né, está criando um grupo para ver se consegue alavancar junto com o CREA, com o FEA, né, essa questão da especialização em engenharia de segurança contra o incêndio. Eu acho que isso é muito importante. Não sei se o Marcelo quer falar alguma coisa. Essa oportunidade de falar sobre o assunto de novo, que é um negócio que eu gosto bastante, e vamos ver se a coisa arranca. Acho que foi bem importante a discussão, vamos tocar para frente isso aqui, porque, como eu falei, é uma das poucas unanimidades que tem no país hoje em dia. Vamos ver se a gente consegue transformar isso em realidade. Obrigado a todos. Boa noite. Alguém mais quer se despedir? Eu quero. Eu coloquei ali no chat o meu telefone, o meu e-mail, está à disposição de todos aí. Eu já recebi uma mensagem da Débora, eu não sei qual Débora, eu levei um tempo para perceber que eram duas Déboras, eu não sabia quem eu chamava, mas já está, ficou claro aqui agora. Foi eu que fiz o contato. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigada a todos, né, pelo tempo que dedicaram. Obrigado, Marcelo, obrigado, o Osmar, obrigado, Coronel Cajati, professora Deise, ao Jaime, que já se retirou, mas a gente pode estender as perguntas a ele, e a todos vocês que sempre nos acompanham, que nos prestigiam, o Coronel Armani, né, e demais, a Priscila de Brasília, aliás, o pessoal de Brasília tem prestigiado muito. Enfim, se eu esqueci de alguém, eu peço desculpas, mas a todos que aqui estiveram, agradecemos muito pela confiança no nosso trabalho, tá bom? Boa noite a todos.